Já está tudo certinho, né? Eu falei, nem perguntei se podia começar. Tá joia. Então, boa noite aos irmãos de casa também. Então, por favor, abra lá em Lucas 15. Foi? Ó, Atos. Lucas, ó. Atos 15. Lucas não. Verdade. Não entendi? Foi por isso talvez. Então hoje a gente vai chegar na conclusão aqui da Assembleia em Jerusalém, né, desse concílio em Jerusalém. Então hoje a gente vai ver um pouquinho do segundo e do terceiro discursos, e aí concluir essa parte, Deus assim permitindo. Então vamos lá, verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso, julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas escrituras. Abençoe-nos, ó Pai, nesse momento de culto, para que a gente possa aprender um pouco mais da história da igreja e também da tua pessoa, da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Então eu quero que você lembre que aqui a gente tem 3 discursos. O primeiro deles a gente viu na semana passada, verso 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro, está vendo? Verso 12, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, tá? Verso 13, e havendo-se eles calado, respondeu Tiago. Então olha só, quem fala na assembleia? Pedro, depois Barnabé e Paulo, e por último, para a conclusão do assunto, Tiago, o meio-irmão de Cristo. Certo? Então, primeira coisa, verso 12, então toda a multidão se calou. Se calou ao ouvir o quê, né, irmãos? Se calou ao ouvir o primeiro discurso, que foi o que Pedro falou. Lembrando do seguinte, Atos 11 já tratou desse assunto. Eles já tinham tido uma conversa sobre isso. Já tinham. E agora, olha, se quiser ir lá comigo, vou deixar marcado aqui, Atos 11, versos 17 e 18. Portanto, está vendo? Está concluindo desde o 1 até aqui. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu? Quem está dizendo isso? Pedro. Para que pudesse resistir a Deus? Aí, o que Lucas conta? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se
E Lucas está dizendo, e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Esse assunto, irmãos, ele está voltando para a igreja discutir. Porque no capítulo 11, eles já tinham tratado disso devido à entrada de Pedro e a conversa que ele tinha tido e o que tinha acontecido na casa de Cornélio. Atos 10. Tá? Então toda a multidão se calou. E agora escutava a Barnabé e a Paulo. Aqui começa o segundo discurso, que se fala pouco dele. Na verdade, o grande espaço que tem é para Tiago, em primeiro lugar. Em segundo lugar é para Pedro. Mas de qualquer forma, Paulo e Barnabé contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha só, quando você vê isso aqui na igreja primitiva, grandes sinais e prodígios, a gente tem que lembrar que tinha um propósito, porque, por exemplo, hoje, a gente não vê isso acontecendo, e existem alguns que, porventura, dizem que acontecem, depois a gente vê denúncia de atores que foram lá, quando não, a gente vê aqueles vídeos que a pessoa, ela faz piada, de quantas vezes a mesma pessoa foi lá, com o mesmo problema, ou problema diferente, no mesmo lugar, então a pessoa faz piada dela, a gente sabe que aquilo ali é um ator, certo? Então, grandes sinais e prodígios, para que servia isso no Novo Testamento, aqui na igreja primitiva, no ministério de Jesus Cristo, no ministério dos apóstolos? Grandes sinais e prodígios serviam para, primeiro, apresentar Cristo como Messias, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, para falar que o reino tinha sido inaugurado. Terceira coisa, para que os apóstolos tivessem autoridade. E aí você pode também pensar na compaixão para todas as pessoas dessa época, tá? Então, existem algumas coisas que os sinais e maravilhas e prodígios eram feitos com este objetivo. Hoje em dia, volto a dizer, o papel da igreja é outro, é pregar o evangelho, o papel da igreja é edificar a igreja, o papel da igreja é para que ninguém tenha necessidade, o papel da igreja é que a gente faça diferença ao redor dela, que Deus nos ajude, que Vila São José faça diferença, que se Vila São José desaparecer, Vila São José tenha tristeza se isso acontecer, entendeu como é? É isso que a gente tem que pensar, Vila São José tem que ser mais ativa ainda lá fora. Por quê? Porque nós precisamos fazer diferença, esse é o nosso papel. Agora, os apóstolos aqui faziam grandes sinais para falar que tinham autoridade sobre o que estavam falando e tinham poder dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Verso 12 de novo, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios. Quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, mais uma vez, então acaba mais um discurso, respondeu Tiago dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Irmãos, agora quando Tiago fala, ninguém mais fala, isso é interessante. Então, este homem é aquele que você vai perceber, quando você for ler Atos, que é o que fica ali em Jerusalém, e é ele que cuida das coisas ali em Jerusalém. Então a gente tem que pensar assim, irmãos, agora presta atenção nisso que eu vou falar. Quanto tempo havia passado da morte do Senhor Jesus? Então é assim, para que eles cheguem na maturidade que eles estavam, você tem que pensar, Cristo, ele morre, vamos imaginar, no ano 30, ano 33, tá, fala da era comum, né, depois de Cristo, ele morre nessa época. O apóstolo Paulo vai para a sua viagem missionária em 46, então ele já voltou da primeira viagem missionária. Então nós precisamos pensar, assim, entre 15 não chegando a 20 anos,
Mas a gente não pode pensar que acaba, o Senhor Jesus passa 40 dias com os discípulos, ele vai para o céu, e isso aqui já está acontecendo. Não, isso aqui se passou bastante tempo. Então, por exemplo, hoje a gente tem jovens aqui, então, por exemplo, Marisabel e Petros, estão aqui com a gente. Então, é a idade deles, assim, menos um pouco, que se passou desde a morte de Cristo. Mas querendo ou não, é bastante tempo, tá? Então Tiago, que não aparece como discípulo do Senhor, como apóstolo do Senhor, agora é um líder na igreja, tá? E é ele que fica em Jerusalém, porque Pedro tem suas igrejas para cuidar, Paulo as suas, João as suas. Os outros apóstolos a gente não sabe, a gente não vê esses apóstolos trabalhando aqui. A gente ouve falar de Pedro, a gente ouve falar de Paulo e João. A gente não ouve falar dos outros apóstolos. O que aconteceu com Tomé? Mateus, pelo menos tem um evangelho de Mateus, mas onde que esse irmão estava? Irmãos, nós não sabemos, Deus não permitiu. E não pode esquecer também, Mateus é escrito depois das cartas de Paulo. Então, imagina quanto tempo Mateus demorou para escrever o seu evangelho. Então, os evangelhos são escritos depois das cartas de Paulo. Então, está percebendo como são as coisas? Então aqui passa-se bastante tempo, e este homem agora, ele é um dos líderes da igreja, e na verdade quem fica em Jerusalém. E aí ele fala assim, no verso 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Então agora eu quero que você pare um pouquinho aqui comigo, preste atenção nisso daqui, verso 7, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu. Então é obra de Deus, na boca de Pedro, elegeu dentre nós para os gentios. Então olha só, Pedro fala que é obra de Deus, vem Tiago e diz, Simão relatou como primeiramente Deus primeiramente visitou os gentios. Esse homem, ele crê que Deus está agindo na vida de Pedro, e a gente também não pode esquecer, não precisa ir lá, Atos 11 eu acabei de ler, portanto se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, Pedro fala, tudo isso é obra de Deus, a gente não pode esquecer dessas coisas. Irmãos, Deus, Ele é o responsável por tudo, nós somos instrumentos, quer a gente faça qualquer coisa. Então é assim, a gente veio hoje para o culto público, e o templo está de portas abertas, Deus, Ele agiu nas nossas vidas. A gente tem que pensar na coisa mínima, porque crente lê Bíblia, crente, ele ora, crente, vem ao culto público e toma a ceia, isso é o mínimo que o crente tem que fazer, é o mínimo. E o que a gente tem que pensar? Deus, Ele agiu em nós. Nós precisamos pensar assim. Então, você tem um ministério, de novo, Petros e Marisabel, mas a gente tem aqui irmão Genésio, irmão Helena, pessoas que há muito tempo, porque irmão Genésio tem quase a minha idade, ele tem de diácono. Não importa se são jovens que estão aqui, ou um ancião aqui na igreja, Deus tem nos sustentado, e Deus tem nos levado. Este homem, ele reconhece a obra de Deus no ministério de Pedro, e quando ele faz isso, tem um peso maior, porque agora é Pedro, Barnabé e Paulo que estão iniciando na liderança também, porque Paulo terá, ele terá suas próprias igrejas para cuidar, tá? E agora Tiago, então Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então agora vamos lá, Atos 11, vamos começar assim, Atos 1, e ser-me-eis testemunhas, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
Como? Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos pregaram em Jerusalém, Judéia. Os apóstolos chegaram em Samaria, ministério de Filipe, lembra? Lembra? Os apóstolos, né, aqueles que fazem isso, no cuidado com a igreja, chegaram aos confins da terra, então tem que lembrar. Etíope, Cornélio, e agora Paulo está lá na Galácia. Não que ele está agora, tá? Ele foi lá na Galácia. Irmãos, Atos 1:8 já foi cumprido quando chegou em Cornélio, tá bom? Só que aquele negócio que a gente tem falado todas as quartas, falou em Jerusalém, acabou ou não? Não, continua. Falou em toda a Judéia, acabou ou não? Não, continua. Chega em Samaria. Os samaritanos têm que ouvir do evangelho hoje? Sim ou não? Tem. Então não acabou. E os confins da terra, até hoje, não para, mas já foi cumprido. Então aqui, verso 14, ele está dizendo que ele fez isso com os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E veja agora o ultimato, checkmate. Verso 15, e com isto concordam as palavras dos profetas. Não é apenas pelo que você está vendo, Tiago está dizendo. E olha só, irmãos, tudo que a igreja tem visto acontecer, Pedro, Barnabé, Paulo e outros irmãos que estão trabalhando, Filipe, por exemplo, tudo que eles estão, João que estava lá em Samaria, lembra Atos 8, né? Deixa eu ver, espera aí, deixa eu ver aqui. Isso, Atos 8, João que foi para Samaria, esses homens estão vendo, a igreja está vendo, outros irmãos que não são citados os nomes, foram com Pedro lá na casa de Cornélio, só pelo que eles viram já era suficiente, mas, aí ele dá o checkmate, e com isso, tudo que nós estamos vendo, tá? Concordam as palavras dos profetas como está escrito. E aí, irmãos, olha só, presta atenção, isso aqui são palavras dos profetas. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Está vendo isso aí? Falando sobre a restauração de Israel. Para que o restante dos homens busque a Deus. Está vendo? E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas as coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, peraí, presta atenção nisso daqui, ó. Fecha aqui a sua Bíblia, vamos comigo, o que é mais claro, né? Vamos comigo para Amós, olha só, pega aí Amós, capítulo 9. Agora eu vou fazer um exercício com os irmãos, tá? Os irmãos deixaram aberto, é que quem está com celular não consegue, eu sei. Mas os irmãos que estão com Bíblia de papel, tá marcado lá Atos ou não? Tá marcado? Então, então vamos fazer diferente. Deixa o dedo aqui e vamos para lá e para cá, tá? No verso 16 diz assim, de Atos 15, tá? Depois disso voltarei, tá vendo? Reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, não é? Olha só, agora Amós 9:11. Naquele dia tornarei, tá vendo? A levantar o tabernáculo caído de Davi, tá vendo? E repararei as suas brechas. Aí continuando, e tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade, tá vendo? Isso aqui é Amós. Continuando lá em Atos, eu li até que o tabernáculo está caído, né? Em Atos, continua daí, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, tá vendo?
ele está citando Amós. Ele não está citando palavra por palavra, parece que ele está citando de memória. Está vendo? Agora, quando você vê que ele fala assim, assim diz o Senhor, daí ele cita certinho. É que também não dá para fazer certo, porque a gente sabe que tem diferença, Septuaginta, esses negócios aí que os estudiosos falam. Aí olha só, verso 17: para que o restante dos homens busque ao Senhor. Está vendo? Verso 12: para que possuam o restante de Edom. Aí mudam um pouco a linguagem. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Verso 17: e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Está vendo? Até aqui ele está citando Amós. Então, peraí, os gentios podem se chegar ou não? Podem. Agora, só vamos lembrar, quem era que era contra mesmo? Só para a gente lembrar, porque a gente tem pessoas aqui que não estão acompanhando. Quem é que era contra? É aquele que a gente está chamando de judaizantes, né? Lembra? Por que a gente está chamando de judaizantes? Porque os textos trazem esse apelido, os textos de hoje. Mas aqui na Bíblia, está vendo o verso 5, de Atos 15: alguns, porém, da seita dos fariseus. Esses são os judaizantes, quando a gente vai ler. Também tem texto que traz os da circuncisão. São esses judaizantes. Então parece que Deus tem um plano, é claro que ele tem, tá? Mas olhando para o discurso aqui de Tiago, parece que o Senhor tem um plano diferente para os gentios, que não seja a marca. A marca eles não carregam. Então os homens aqui não carregam a marca que o homem judeu carrega, porque a nossa circuncisão é no coração e não na carne. E nisso, circuncidar, tirar a cobertura, as mulheres também são circuncidadas no coração, não é apenas o homem. Então, das mulheres e dos homens, é tirar da capa. E você pode entender o que está acontecendo. Você pode crer por meio da fé. Então, estes homens e mulheres, que chegaram a Cristo, não porque era um povo judeu, mas porque foram alcançados pela fé, podem continuar sua vida, sem se submeter à lei mosaica e sem passar pelo rito da circuncisão. Vamos lá, vamos continuar, porque isso aqui é a obra de Deus, Tiago está falando. Aí ele pega e fala: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Só vou voltar lá em Atos 11 rapidinho, só para os irmãos lembrarem. Verso 18 de Atos 11: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então é isso que está acontecendo. Aí Pedro tem seu discurso, Paulo, Barnabé, tem que falar na ordem que aparece aqui, e é muito interessante isso aqui. Você lembra que começa o ministério de Paulo com Barnabé na frente e depois Paulo? É assim que começa. Aí no meio do ministério muda para Paulo e Barnabé, mas no concílio de Jerusalém quem é o líder é Barnabé. Legal, né? Bacana como a Bíblia ensina para a gente isso daí. Agora quem está falando em primeiro lugar é Barnabé, porque a igreja de Jerusalém reconhece Barnabé como líder, porque a igreja de Antioquia envia Barnabé e Paulo. É que depois os planos de Deus são outros, e Barnabé sabe o seu lugar, Paulo sabe o seu lugar, mas aqui é Barnabé e Paulo, eles fazem seu discurso dizendo o que o Senhor Deus fez entre os gentios, e agora esse homem chamado Tiago, que é um dos líderes da igreja, diz que a gente não deve perturbar, a gente, eu digo assim, os irmãos ali discutindo, não devem perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreveres que se abstenham das... Opa, então peraí, calma. Agora é o seguinte, isso aqui é um texto muito importante para nós, certo?
Então eles estavam discutindo algumas coisas lá. Circuncisão e guardar a lei mosaica. Deixa eu ver qual é o versículo. Isso, ó, verso 1 do capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Está vendo? Está vendo, irmãos? Isso aqui é perigoso ou não? É perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu acho que a irmã Marina veio de uma igreja, que não é igreja, que é assim: se sair de lá, perde a salvação. Olha lá, ela confirma, está vendo? Então é seita. Está vendo que não é igreja? A irmã Marina está confirmando aqui, ó. Então existe um grupo que fala assim: a salvação está aqui. Se você sair desse grupo, você perde a salvação. Então Cristo não é suficiente. Se Cristo não é suficiente, aceita. Certo? Agora preste atenção nisso daqui, ó, bem rapidinho. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, presta atenção, das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Pronto. Falou que é para se abster dessas coisas. Tem sábado aqui? Opa. Então, se alguém falar para a gente que precisa guardar um dia, não só o sábado, é que tem um grupo aí que fala que tem que guardar o sábado. Sabatista. Eu vi, eu acho, olha, eu não quero ser leviano, hein, mas eu já vi batista sabatista. Alguém já viu isso daí? Ó, pronto, aí, ó, alguém confirmando aqui, ó. Minha mãe está confirmando, ó. Batista sabatista, tem cabimento um negócio desse? É. Não, mas se era batista sabatista ou era aquele lá que eu não quero falar o nome aqui? Pronto, tudo bem. Mas era batista? Não, então não é o que eu estou falando, não. Eu estou achando que eu vi. Eu vou pesquisar, Igreja Batista Sabatista, mas não se guarda nem um dia, tá? Tanto se fosse assim, todo mundo tinha que vir no domingo para a igreja, de manhã e de noite, certo? Aqui é Cristo. Se Cristo manda você vir na quarta, porque você é um crente em Cristo Jesus, está bem de saúde, que eu sei que de vez em quando a gente não está bem, é para vir, excelente. Se Cristo fala para você vir de domingo de manhã, você vem, domingo à noite você vem, sábado quando tem culto, e assim vai. Por quê? Porque nós estamos servindo o nosso mestre. Está vendo que não tem sábado? Mas olha o que tem. O que tem é que se abster das contaminações dos ídolos. Então, o que acontece, irmãos? Nessa época aqui, a maioria da carne era primeiro entregue aos ídolos. Aí depois que ela ia para os açougues e restaurantes, sei lá o que for. Tá? Por isso daquela orientação de Paulo lá aos Coríntios, capítulo 8. Tem uma orientação. Qual é a orientação? Os mais velhos vão saber. Ou os mais novos aí sabem também? Hein? Qual a orientação lá? Ué, vai fácil. Você sabe o que você fala. De vez em quando você fala para mim. Quando fala que vai lá no açougue, vai para fazer o quê? E isso eu sei que vocês sabem. Não perguntar nada. Não é para perguntar nada. Vai lá, compra e come. Por quê? Porque Deus purificou aquilo ali. Agora, se a tua consciência te acusar, não coma. Certo? Que nem eu falo para vocês, eu peguei bala de Cosme Damião. Peguei. Mas só que minha mãe acusou. Aí depois minha mãe me acusou, e acusou a consciência, não peguei mais. Mas era gostosa a bala, igual a outra, qualquer outra. Eu não... De onde você veio com isso? Aí eu não vou falar, apesar que ninguém ia conhecer aqui, mas a dona fulana está ali, está toda de branco, entregando a bala de Cosme Damião. Eu peguei, mas um montão de doce a mulher dava. Até que minha mãe falou assim: não vai comer mais isso. Tá bom.
Acusou, o que eu vou fazer? Em vez dela ficar quieta, para eu chupar a bala, comer o pé de moleque. Está vendo? Aí acusou, pronto, e aí acabou para mim aquilo lá, não pude mais pegar. Certo? Então, vamos lá. Então, tem a ver isso daí. Aí, irmãos, continua. Da fornicação, e aí entra qualquer tipo de pecado sexual, qualquer. E aí a gente tem que trazer os pecados sexuais da modernidade, a pornografia, por exemplo. A gente não pode ter isso. Não pode, acabou. Ainda mais com essa facilidade da internet, essa coisa viciante que acaba com a vida dos jovens. E depois isso não sai da cabeça deles, vai até a velhice com aquelas coisas. Não pode. Então, todo tipo, não é só a fornicação, o adultério ou o sexo fora do casamento, não, irmãos, mas fora da vontade, o sexo fora da vontade de Deus em qualquer aspecto. Fornicação é para não ter isso. E do que é sufocado, claro, porque Noé já foi proibido disso, né? Na verdade, a gente tem que derramar o sangue mesmo, né, no chão. E aí, é claro, e do sangue, que a gente não come sangue. Pronto. Aí ele falou, ele deu essas orientações. Só que eu quero falar uma coisa bem rapidinho. Isso aqui também fazia com que existisse algum tipo de comunhão entre judeus e gentios, fazendo parte da mesma igreja, e que não houvesse ofensa, sabia? Isso aqui é importante também falar disso. Então, judeu e gentio precisa fazer parte do mesmo lugar. Aí já pensou, você ofender, assim, aquele grupo que nunca participou dessas coisas, mas você, que veio de uma outra cultura, para você isso não era nada? Irmãos, a igreja ensinou os homens novos convertidos a ter uma mulher só. É a igreja que ensina isso daí para eles, é Cristo que ensina isso para eles. A igreja, né, Cristo, ensina o homem a valorizar sua esposa, porque sua esposa só servia para cuidar da casa e procriar, só isso. Aquilo que era o prazer não era dentro do lar, irmãos. Quem ensina isso para o Ocidente, para essa parte do mundo, é Cristo, irmãos. Então, estas coisas aqui faz com que essas pessoas que chegam dessa cultura, elas modifiquem e possam ter comunhão com uma outra cultura que desde Levítico 17 e 18 não faz determinadas coisas, porque são o povo escolhido de Deus como nação. Eles já aprenderam. E aí escreve essa carta. E aí ele pega e conclui assim, irmãos, nós acabamos aqui. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. Não vai ser aqui na igreja, Tiago está dizendo. Então, você é judeu, pode continuar indo na sinagoga. Está vendo? Ele não foi proibido de ir na sinagoga. Pode ir, tem quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. Você pode ir lá. E até um gentio pode ir lá aprender. Então as coisas de Moisés ficam na sinagoga e todo mundo pode ir lá aprender sobre ela. Cristo é suficiente. Nunca vamos esquecer disso. E enquanto estivermos vivos em Vila São José, isso vai ser central. Cristo é suficiente. Deus abençoe a todos os irmãos. Um abraço a todo mundo que está em casa. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradeço pelas escrituras e peço que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Vila São José, abençoe o restante da semana, os pedidos feitos aqui, ó Senhor, e que o Senhor nos leve para casa em paz. Nos traga, ó Pai, no próximo final de semana para se glorificar junto com todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.